Temos que tirar essa ideia assim dessas trombetas tocando e tudo mais. São seres que não têm corporeidade, né? Então a gente não pode pensar em anjos, tanto anjos bons como anjos ruins, com um corpo. Ele assume formas. Por exemplo, a própria igreja, agora eu tô falando da igreja católica, né? Ela reconhece casos de exorcismo. Realmente, isso aqui a ciência não explica, né? Vai além da nossa capacidade. Porque se eu apresento Deus para uma pessoa através do medo, a relação que ela vai ter com Deus será sempre essa aí, de um Deus distante que não está atento. Isso vale para tudo. Eu vejo também, quando eu falei no início sobre transformar, assim, atos religiosos em espetáculos, é justamente isso, assim. Caso de exorcismo, por exemplo, né? A gente vê muito isso. Você já exorcizou alguém? Não, graças a Deus. Já presenciou? Acho que assim, eu já presenciei algo... Eu trouxe um padre, não sei se você viu esse papo de padre de Portugal, sim, né? eu já presenciei algo estranho, coisas estranhas. Mas aí eu convivo com o Lene. Aí eu já presenciei várias coisas estranhas também. É verdade. E não era demônio, eu acho que não, né? Era dor de barriga. Era dor de barriga, ele sai correndo de vez em quando. Era intolerância. A intolerância, exatamente. A lactose, né? Mas assim, eu me arrisco sem medo de dizer que acho que uns 99% de casos que se atribuem ao demônio não é o demônio. Tem outras explicações. São questões psicológicas. É fácil, inclusive, o que a psicologia vai chamar isso talvez de um histerismo coletivo. É fácil você induzir uma assembleia inteira a gritar, por exemplo, essas coisas todas. Você vai provocar aquilo, cair, tudo isso. Um dia desse eu peguei um voo de São Paulo a Belém, um voo longo, né? Já fez esse voo? Já. É quase um voo internacional, né? São quase 4 horas, 3 horas e meia de viagem. E assim, eu sentei do lado de um psiquiatra. Foi uma viagem interessantíssima pra mim, porque eu comecei a perguntar. A psiquiatria explica, por exemplo, fenômenos tipo de aumentar a força? Explica. Tem explicação científica. Libera alguma substância, alguma Sim, coisa que exato. força sobre-humana. Explica, por exemplo, você falar uma outra língua também. Explica? Sim, Tem né? outra coisa que explica isso aí também, que é uma cachaça. Cachaça. Tem cara o que Lenin fala várias, começa né? a falar várias línguas, alguma coisa lá fora. Então, assim, é muito fácil você induzir uma assembleia a isso. E aquilo, uma experiência. Aquilo vai acabar sendo um espetáculo, né? Parece assim que a pessoa que está ali na frente é poderosa, sabe? Assim, ela tem o poder de tirar o demônio, aquela coisa toda. E isso provoca um histerismo nas pessoas mesmo, aquela coisa, né? O mal, ele existe, a influência, a própria igreja, agora eu tô falando da igreja católica, né? Ela reconhece casos de exorcismo. Realmente, isso aqui a ciência não explica, né? Vai além da nossa capacidade. Tem catalogado, então, casos Tem. de real possessão. Tem casos catalogados. Aquele filme você assistiu lá do Eu não assisto. Eu tenho medo, eu tenho medo do diabo. Eu também tenho, mas esse daí eu assisti no avião, porque tava um monte de gente comigo Se lá. for agora, talvez eu assistiria. Agora, eu assisti uma coisa dessa sozinho e tudo mais, eu não tenho coragem, não. Eu sou uma pessoa extremamente medrosa, assim, eu tenho medo do demônio, eu tenho medo de dormir com a luz apagada, eu durmo com a luz do banheiro acesa. Sério? Eu durmo, eu não consigo dormir, assim, numa completa escuridão, sabe? E sempre as pessoas chamam a gente pra tirar um demônio, né, assim. Já aconteceu? Não era demônio. E o que era? Era cachaça, Confundiram com outra coisa. coisas psicológicas, né? Essas situações assim. Eu já testemunhei, assim, uma outra coisa, assim, estranha, sabe? Mas a maioria das vezes, eu só falo pra família ali, olha, seu filho, seu esposo, sua esposa, tá precisando muito mais de um psicólogo que de um padre, né? Tomar um remédio. Exatamente, né? São questões psicológicas. A igreja, ela tem uma posição em relação ao exorcismo hoje em dia? Tem um rito do exorcismo, né? Cada diocese tem um exorcista. Ah, é? Tem. Aqui em São Paulo, então, por exemplo, tem um. Tem sempre um padre que é o exorcista daquele lugar. E eu nunca fiz um exorcismo, né? E pretendo nunca fazer também, né? Até porque eu reconheço que eu acho que eu não seria... Tem pessoas... capaz de fazer, porque eu acho que eu ficaria com medo. Até em filme, essas coisas, você vê que tem padre que não segura a onda e chama um cara que é especialista naquilo, né? Isso, exatamente, né? Até se fala que tem que ter outras pessoas juntas, né? Assim, não fazer isso sozinho e tudo mais. Mas eu tenho medo, de verdade. Assim, eu acho que eu não me sairia muito bem nesse ofício, não. Mas isso que
que eu queria saber, é a minha dúvida. Então existe demônio, existe o mal, existe, sei lá, Lúcifer, como que é que funciona aí? Os anjos são anjos. São A gente caídos? a gente não pode ter a imagem caídos não no sentido figurado, né? Assim, sei lá, caiu do céu, né? Assim, são anjos que se rebelaram, né? Doutrina católica que eu estou falando nesse momento. Não sei como pensam os evangélicos e tudo mais. Então a primeira coisa é tirar a imagem do demônio como aquele ser feio, Chifrudo. chifre. Né? Não, né? São anjos. E anjos não têm fisionomia. É uma cultura muito renascentista que a gente herdou. Aquela coisa de anjo. De asas, essas coisas, os cachinhos, túnica, né? Não, são seres que não têm corporeidade, né? Então a gente não pode pensar em anjos, tanto anjos bons como anjos ruins, com um corpo. Ele assume formas. Por exemplo, o demônio, ele possessa alguém. Eu sou muito leigo, tá? Posso estar até errando em algumas, mas assim, o pouco que eu conheço, ele assume formas, né? Ele toma uma corporeidade. Mas são anjos que se rebelaram contra Deus, que tentam, né? A Bíblia tá cheia de situações a respeito disso. Apocalipse traz isso também, essa batalha que existe entre Miguel, né? E a serpente e tudo mais. Então, mas a Bíblia também traz uma mensagem muito importante. O bem sempre triunfa no final, né? O mal, ele existe. O livro do Apocalipse é exatamente isso, é um livro de liturgia, de esperança. Você tem lá a presença do mal, besta, aquela coisa toda. O mal existe, mas no final o bem triunfa. As pessoas distorcem a mensagem do Apocalipse. Ele é escrito num ambiente de super perseguição do Império Romano contra os cristãos. Os cristãos estão morrendo, estão sendo lançadas feras. Os historiadores antigos falam de rios de sangue e tudo mais. Então, a imagem do mal é real. A besta ali é a personificação do império, do imperador, não é, né? Mas o mal não triunfa. No final, o bem vence, sempre. Não sei como que a gente foi parar nisso, mas Tava falando em dos anjos, demônios, né, se o mal existe. Fala, Lene, o que o pessoal quer saber aí? A galera já mandou algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta do Gil Passos. Ele falou que é o seguinte: como saber qual a religião correta? O cristianismo tem 2.000 anos, já o hinduísmo tem aproximadamente 5.000 anos. Aí ele fala, tô perdido. Como uma religião de 2.000 anos pode ser a correta em relação a outra que já existia há milênios antes? Sim. O que a gente chama de culturas sementes do verbo, né? Aquilo que existia do cristianismo antes e posteriormente também. Por exemplo, a gente tem tribos na Amazônia hoje que nunca tiveram contatos com o mundo externo, né? Existe isso. Verdade. Nunca ouviram falar de Jesus, não foram batizados e tudo mais. A Bíblia fala, quem não crê e for batizado, quem crê e for batizado será salvo. Então, essas pessoas estão condenadas? É claro que não. Existe isso, né? As sementes do verbo, da palavra de Deus nas outras culturas. Se essa pergunta for direcionada para mim, parece ser um pouco pretensioso o que eu vou dizer agora. Mas como católico, como padre, é óbvio que eu vou falar que a Igreja Católica foi fundada por Jesus do alto da cruz, que reuniu os discípulos, a colegialidade dos 12 apóstolos, e ela se manifesta em Pentecostes e é para o mundo um sinal de esperança para todos. Aquilo que o Senhor fez, ela deve fazer também. Ela errou durante todo esse tempo, mas busca fazer a vontade de Deus. Só que o fato de eu ter a igreja como esse canal de salvação que liga a humanidade ao céu, não me dá o direito de vir e dizer que uma outra religião, o hinduísmo, a cultura muçulmana, o judaísmo, eles estão condenados, né? Então a gente tem que acreditar que a graça de Deus também se manifesta nesses lugares. Acho que eu não sei se eu respondi, Sim, mas respondeu. isso, né? O Jurandir, ele perguntou aqui se o senhor acha que nós estamos nos finais dos tempos. Sim. Muito se fala nisso, né? De sinais, de dores Sim. do parto. Os sinais dos tempos, eles existem, mas não é isso que talvez Guerra, se pense. pandemia. Situações climáticas. Eu acho que o que demonstra os sinais dos tempos, que nada tem a ver com o fim do mundo, é justamente aquilo que nós conversamos no início. A perca da humanidade. Eu acho que isso é o maior dos sinais, assim, quando o ser humano perdeu a sua humanidade, sombridade, você não sente mais compaixão. Para mim, isso são sinais dos tempos. Mas
a gente tem que descartar essas ideias que a gente vê em televisão, internet, de que o mundo vai acabar tal dia, de que a gente caminha para isso, aquela O coisa indiano toda. falou que é dia 29 de julho, ó. Dá uma olhada, tem um indiano falando que já tem data pra acabar o mundo aí. Tá perto, né? Até... Tá bem perto. Tem gente fazendo crediário aí, comprando um monte de coisa. A segunda carta de Pedro, da Sagrada Escritura do Novo Testamento, a gente sabe que foi o último livro da Bíblia a ser escrito. Por que sabemos disso? Porque pela primeira vez se começa a questionar algo que até então não era questionado. Na teologia a gente chama de parousia, né? Que é a vinda de Jesus, a sua segunda vinda. Cadê? Não ia voltar? Por exemplo, se você vê as cartas de Paulo, os cristãos deixaram até de trabalhar, porque achava que ia ser logo, né? Fala, Lene. O segundo aqui, acho que é o Babavanga, né? O nome do indiano. Não sei quando que ele falou. E aí ele falou exatamente isso, que é 29 de junho. Junho? Né? Junho. Já foi. Ah, não. Hoje é 24, Hoje né? é 24. Então, essa semana. É antes do que eu imaginava. E segundo ele, parece que isso é uma das profecias de Nostradamus aí. Nossa. Não vai acabar, né? Vamos... Relaxa, gente. Pode marcar os convidados da semana que vem. Já estamos marcando, já. Vou estar todos aqui. Então, esses cristãos, eles deixaram de fazer tudo. São Paulo fala, né? Quem não quer trabalhar também não deve comer. Ele explica, volta ao trabalho, a vida de vocês. E essa segunda carta de Pedro começa a questionar. Cadê? Não ia acontecer rápido? Não era iminente que ia acontecer? Não tá acontecendo, né? Tá passando os anos e não tá acontecendo. Temos que tirar essa ideia assim dessas trombetas tocando e tudo mais. A segunda vinda de Cristo, ela se dará precisamente para cada um de nós de forma particular no dia de nossa morte. Teremos um encontro com o Senhor de verdade, de sinceridade, aí não haverá espaço para mentira, para o engano, para o erro. Você vai ter que se apresentar sem máscaras diante do Senhor, do tribunal de justiça, né? Então é essa vinda que a gente tem que se preparar para quando acontecer.